Bom dia, sétimo ano. Bom dia, sétimo D. Vamos ao nosso roteiro 28. O roteiro desta semana trata de texto narrativo. Então, texto narrativo, o que é? Vocês estão assim carecas de saber. Texto narrativo é aquele texto em que a gente conta uma história, tá? Nessa história tem que haver alguns elementos que não podem faltar. As personagens, a história acontece num determinado tempo e num determinado espaço, num determinado local. Espaço e local é a mesma coisa, certo? E aí, geralmente, essa história é escrita em prosa. E aí, o que é um texto em prosa? É aquele texto que é composto por parágrafos, tá? E nesse texto são narrados, contados. Então, narrar e contar é a mesma coisa, tá? São narrados alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de textos narrativos: um romance, uma novela, um conto, uma crônica e uma fábula. Tudo isso, todos estes, são textos narrativos. Então, aqui a gente já tem um texto narrativo, chamado Dança com a Lua, de uma autora cujo nome é Dani Murá. Certo? Então, vocês vão ler esse texto, um texto curtinho, e pelo que a gente percebe aqui, é um texto assim fascinante. E a gente vai trabalhar com ele lá na produção de texto, tá bom? E desse texto, além da produção, que a gente vai ver mais pra frente, vocês têm 4 questões para responder. Todas as 4 questões, elas são de alternativas. Então, quem narra a história acima? Tá? Aí aqui aparece a Lisa, a tia Lúcia, o tio Pedro, ou a letra D, que é o narrador observador. Então, num texto narrativo, a gente vai falar um pouco de narrador agora, tá? Num texto narrativo, a gente tem 2 tipos de narrador. Quem é o narrador? É aquele que conta a história, tá? Esse narrador, esse contador, ele pode participar da história ou não. Então, quando ele participa da história, quando ele é também personagem, a gente fala que ele é narrador-personagem ou narrador em primeira pessoa, certo? Agora, quando ele não participa da história, ele só conta a história, aí a gente diz que ele é narrador observador, tá? Ou narrador em terceira pessoa. É como se ele só estivesse observando a história e contasse. Ele não participa como se fosse um personagem, correto? Então aqui, ó, vocês vão responder a primeira questão de alternativa, uma alternativa correta. A segunda questão, a terceira e a quarta, sempre uma alternativa somente, que é a correta. Aí vamos à segunda parte do nosso roteiro. Ele fala sobre concordância nominal. Então, concordância é concordar. Nominal, então, vem de nome. Então, é a concordância dos nomes que existe no texto, certo? E esses nomes são o quê? As classes de palavras. Então, concordância nominal é a relação que se estabelece entre as classes de palavras. É o que se faz
com que substantivos concordem em gênero e número. O que seria esse gênero? Masculino e feminino. E o que seria esse número? Singular e plural. Então é assim: substantivo masculino singular vai fazer com que a frase toda também fique no masculino singular, tá? Se ele estiver no plural, então a frase toda também vai ter que ficar no plural. E aqui, ó, é o que se faz com que substantivos, concordem com pronomes, numerais e adjetivos, entre outros. Então aqui, ó, tem uma tirinha, que é essa história em quadrinhos aqui. Aí vocês vão ter que reescrever tudo que está escrito na tira, substituindo todos os vocábulos para o feminino, inclusive os nomes Ota e Harolda. Então, ó, 2 nomes femininos, vocês vão substituir para o feminino. Então, aqui, ó, aquele é o príncipe Otto, terceiro na linha de sucessão. Aí vai ficar: aquela é a princesa Ota, terceira na linha de sucessão. Entenderam? Vocês vão conseguir fazer o segundo quadrinho. Então, todas as palavrinhas que der para tirar do masculino e colocar no feminino, vocês vão fazer isso, tá bom? E aí vão reescrever a historinha, a tirinha, ok? Aí vamos à questão 6. Reescreva as orações, substituindo a palavra destacada pela palavra que está entre parênteses. Faça a concordância nominal. Então, na letra A, o que está destacado é seleção brasileira. E o que está dentro do parênteses é a palavrinha time. Aí, o que vocês vão ter que fazer? Substituir seleção brasileira pela palavra time. Aí, o que vai acontecer? A gente vai alterar outras palavras aqui. Aí, ficaria como: o time estava desfalcado dos seus jogadores principais. Ponto final. Certo? Façam a mesma coisa com a letra B e com a letra C, tá? Na letra B são 2 palavras que estão dentro do parênteses e 2 palavras que estão destacadas na frase. Então, observem bem isso, tá? E a nossa produção de texto, para finalizar o nosso roteiro, é a seguinte. O roteiro desta semana apresentou uma narrativa chamada Dança com a Lua, da autora Dani Murá. Agora é sua vez, invente um outro desfecho, que é o final, tá? Para essa narrativa fascinante. Capriche. Então, a historinha que vocês leram lá no exercício 1, 2, 3 e 4, vocês vão mudar o final, tá? Sejam criativos, caprichosos, que eu sei que vocês são. Façam no caderno, mas não esqueçam de copiar no caderno as perguntas e responder no caderno, certo? Não é para recortar o roteiro e responder no próprio roteiro, não. O que vocês podem é recortar o texto, colar no caderno, mas as perguntas eu gostaria muito
que vocês copiassem no caderno, ok? E aí, depois que vocês fizerem tudo bonitinho, vocês vão fotografar e enviar para o e-mail da classe, tá bom? Eu sei que vocês são capazes disso e muito mais que isso. Um beijo, pessoal!